Em algum momento você vai querer vender a sua empresa, em algum momento você vai querer colocar algumas dezenas, talvez centenas de milhões no bolso. Pode ser daqui a 20 anos. Só que para você vender a sua empresa, você tem que ter um bom processo comercial, porque a pessoa que vai comprar a empresa, ela não vai comprar você como o processo, porque você vai embora, vai curtir o dinheiro, você vai viajar para o Caribe. Então, a pessoa que vai comprar a sua empresa, ela tem que comprar um processo que faça com que a empresa funcione independente de você. E, obviamente, que o processo comercial, dentro dos processos que a empresa tem que ter, é um dos processos mais importantes, porque sem ele, não tem venda. Então, eu vejo muito empresário que ele se orgulha da empresa depender dele. Isso é um erro crasso, porque se a empresa depende de você, a empresa nunca vai ser maior do que você, porque você é o próprio limite da empresa. Você nunca vai escalar a empresa como ela poderia ser escalada além do seu limite, porque ela depende de você. Quando você cria um processo comercial, você mostra para o mercado que a sua empresa vale muito dinheiro, simplesmente porque, se ele for CLERP, né? Um processo consistente, lucrativo, escalável, replicável e previsível. Se você não viu esse vídeo, que eu explico o CLERP, falar para a produção colocar aqui esse vídeo para você assistir, porque é muito importante que você entenda o que é um bom processo comercial. Então, se você tem um processo comercial que é consistente, que é lucrativo, escalável, replicável, previsível, você tem um grande valor na sua empresa, porque qualquer outro empresário que entre nela e o empresário que coloque dinheiro, que faça o processo funcionar com mais força, ele vai fazer mais dinheiro, porque o processo ele funciona independente de você. Então, o processo comercial, uma das grandes vantagens é você conseguir ter uma empresa que possa crescer nas mãos de um comprador, ao invés de só crescer na sua mão porque ela depende de você. E uma empresa que depende de você não vale muita coisa, porque se você sair, a empresa não vale nada. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Eu gosto muito desse tema de M&A, né? Fusões e aquisições, valuation, e muitas empresas que me procuram, por exemplo, a empresa que quer montar franquia, ela não vai vender a empresa, mas ela vai ter um franqueado que vai ter que fazer aquela empresa funcionar com a sua marca, né, com a marca do meu cliente, independente do meu cliente. Então ele não vai lá vender para o franqueado, tem que ter um processo comercial. Então eu acabo ajudando muitas franqueadoras a estruturar um processo comercial que faça com que a empresa funcione independente do dono da franqueadora, por exemplo. Porque vai ser uma outra pessoa lá que não tem a experiência do dono e tem que fazer com que aquilo funcione. Então isso é uma grande vantagem do processo comercial, que é você poder franquear a sua marca. Uma outra vantagem é você poder vender a sua marca, porque um processo comercial ele valoriza a sua empresa, porque ele está tudo estruturado, manualizado. Qualquer um que entra lá aprende o processo, executa o processo, que tenha perfil, obviamente, e faz funcionar. Então, são duas grandes vantagens aqui: franqueadoras e quando você quiser vender a sua empresa. Essa questão de fusões e aquisições. Agora, como que você vai fazer com que a sua empresa valha mais implementando um processo comercial? Primeira coisa é, para você implementar um processo comercial, e se você for o processo, você vai mapear tudo que você faz. Tudo que você faz. Você vai mapear. Primeiro eu ligo para o cliente, aí depois eu faço tal coisa. Mapeia mesmo, escreve mesmo, escreve. Como é que você mapeia um processo comercial? Você mapeia, você vai mapear, você vai escrever tudo. Uma vez que você escreva tudo que você faz para fazer a venda acontecer, tem o social media que trabalha a mídia social, eu gravo stories e tal, tudo que contribui com a venda. Você vai dividir em duas colunas tudo aquilo que você faz. Na primeira coluna é o que você faz e qualquer pessoa poderia fazer. A segunda coluna é aquilo que só você poderia fazer. Aquilo que só você poderia fazer é onde está o problema. Porque aquilo que você faz, mas outras pessoas poderiam fazer, igualzinho, até melhor, não é um problema. Você faz porque você não treinou alguém para fazer, mas se você treinar alguém, essa pessoa vai lá, assume e passa a fazer aquilo. Agora, aquilo que depende somente de você,
a maneira como você vende, a consultoria que você dá, porque tem muito empresário que não vende, né? Ele dá consultoria. Ele encanta o cliente a tal ponto que o cliente fala, cara, você entrega tudo isso que você falou? Sim, eu entrego, então eu quero comprar. Mas ele colocou 20 anos de arquitetura numa reunião de 1 hora. Não tem como um vendedor fazer isso. Então, você vai escrever em 2 colunas aquilo que você faz e qualquer outra pessoa treinada e com perfil poderia fazer. E, obviamente, que não. Aqui tem uma pessoa no mundo que poderia fazer igual a mim, mas só uma. Também não adianta. Tem que ter um número maior, né, de pessoas que poderia fazer. E na outra coluna, aquilo que só você poderia fazer. Aquilo que você poderia fazer, ali você tem que mexer. Como que você faz com que aquilo que só você poderia fazer, você passa para o outro lado, que qualquer pessoa com perfil e treinada poderia fazer também. Aí sim, você pode ainda estar fazendo tudo, mas você já tem um processo que outras pessoas poderiam fazer também. Depois disso, você vai pegar cada coisa que você escreveu e você vai detalhar essa coisa, você vai gravar a tela, gravar você fazendo, você vai gravar áudio, vídeo, vai escrever num documento, você vai colocar uma inteligência artificial para criar um mind map, sei lá. Mas você vai registrar aquilo que você está fazendo. E aí você vai passar a fazer exatamente aquilo. Porque algumas vezes você faz a coisa daquele jeito, mas algumas vezes você faz de outro jeito. E aí você não sabe se é o outro jeito que funciona melhor, então você vai registrar, escrever mesmo, e você vai passar a seguir o próprio processo que você já fazia antes de maneira meio automatizada, meio intuitiva. Só que você vai manualizar esse processo, você vai transformar num manual esse processo. E a partir do momento que você manualiza e segue o próprio processo, você está apto a treinar alguém para fazer esse processo funcionar também. Então você vai treinar e vai acompanhar, porque quando uma outra pessoa faz, é uma coisa diferente. Você tem que ver se está fazendo certo, se aquilo de fato está funcionando com outra pessoa. De repente você achou que outra pessoa poderia fazer, mas não consegue, porque tem muita tua experiência ali. Então você tem que ajustar o processo. Ajustou o processo, tem uma outra pessoa fazendo, ou outras pessoas fazendo, geralmente você não vai ser substituído por uma pessoa só. Você vai ser substituído por 3, 4, 5 pessoas, porque você faz um monte de coisas e não tem uma pessoa que reúna todas aquelas habilidades, mesmo que você escreva elas. Então aí você tem lá 3, 4 pessoas fazendo, ótimo, você tem um processo comercial funcionando fora de você, que você não é mais o processo. Aí sim você começa a escalar. Como é que você escala? Por células. Como assim? Cada célula de 4 pessoas consegue fazer esse processo funcionar. E tem um pré-vendedor, tem um social media e tem 2 vendedores, por exemplo. Agora eu vou escalar as células. Um social media consegue cuidar de 5 células. Só que cada célula tem que ter um pré-vendedor e 2 vendedores. Então eu vou escalar as células de pré-vendedor, que a gente chama de SDR, e 2 vendedores. Então você cresce como se você estivesse criando franquias dentro da sua própria empresa. Você cria células iguais e que cada uma é como se fosse uma empresinha dentro da sua empresa. Ela tem uma meta, ela tem um resultado, você vai escalando. E aí daqui a pouco você tem 40 vendedores, mas na verdade são 10 células de 4 vendedores, ou 4 células de 10 vendedores, que funcionam exatamente igual. E aí você coloca um supervisor para cada célula, coloca um gerente para cada 5 supervisores, coloca um diretor para cada 3 gerentes, e assim sucessivamente. E aí você vai crescendo de maneira replicável, desde que você tenha um processo comercial também replicável. E é isso que vai fazer com que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a sua empresa valha muito mais, caso você queira vendê-la, porque você tem um processo de geração de receita que funciona e funciona muito bem e não depende de você. Se você não fizer isso, daqui a 10 anos você simplesmente vai fechar a sua empresa e vai embora, passo o ponto. Você não vai conseguir vender, porque ninguém vai querer comprar uma empresa que você é o processo. E daí quando alguém assumir, ele vai ter que ou virar o processo ou ele não vai conseguir tocar esse negócio. Então é assim que você cria um processo comercial. Ok? Então até o nosso próximo conteúdo.